Bom, vou partir agora para o nosso último tema da noite, né, a irrigação dos membros inferiores. Né, dá uma espreguiçadinha aí que tá chegando no final, gente. Bora lá, pode passar, por favor. Bom, então relembrando que foi falado, a nossa artéria mais jardineira, a famosa artéria aorta, desculpa repetir essa piada, então na porção abdominal dela, ela vai se bifurcar em artéria ilíaca comum direita e esquerda. As artérias ilíacas comuns, elas vão originar a ilíaca externa e a ilíaca interna. A interna, a gente viu com o nosso querido Matheus há pouco, que ela vai irrigar os componentes pélvicos. E a ilíaca externa vai ser a artéria que vai irrigar os membros inferiores e é a que nos interessa agora. A artéria ilíaca externa, ela vai emitir, dois ramos principais. O primeiro deles é a artéria circunflexa ilíaca profunda. Meu Deus, que palavrão que é esse? Vamos com calma. Por que circunflexa? Ela se chama circunflexa porque ela vai fazer um caminho circundando alguma coisa. Nesse caso, ela vai circundar o osso íleo, que é um dos ossos do quadril, também conhecido como bacia. Tanto esse é o osso que a gente consegue palpar. Se você colocar a mão nessa região em vocês vão conseguir sentir aquela espinha ali que está sendo circulada com o mouse, tá? Então, a artéria circunflexa ilíaca profunda, ela vai circundar o íleo, ela vai emitir alguns ramos e fazer uma anastomose, que é uma rede de vasos com a musculofrênica, em uma pequena parte, e ela vai seguir seu trajeto para os músculos do abdômen, principalmente o transverso e o oblíquo interno, irrigando essa região, tá? Bom, a segunda artéria que é emergida da ilíaca externa é a artéria epigástrica inferior. A artéria epigástrica inferior, ela vai correr do lado, assim, marginalmente ao anel inguinal profundo. Peraí, que é estranho? Anel inguinal profundo vai ser a boca, vai ser a abertura do canal inguinal. Então vamos com calma. O que é o canal inguinal? O canal inguinal, ele vai ser uma confluência de fáscias. O que são fáscias? As fáscias, elas vão ser membranas de tecido conjuntivo que vão criar um canal. Esse canal vai passar importantes estruturas. No homem vai passar o cordão espermático e na mulher ligamento redondo do útero. Por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte, como ela circunda esse anel inguinal, a artéria epigástrica inferior, ela tem uma correlação clínica muito importante com as hérnias inguinais. Nas ressecções cirúrgicas e nos procedimentos, ela é importante porque tem que se tomar muito cuidado com ela. A epigástrica inferior, então, ela vai tomar um caminho diagonal, ou seja, superior e medial em direção à cicatriz umbilical. Ela vai irrigar os músculos transverso e oblíquo interno e ela vai se posicionar atrás do músculo reto do abdômen para irrigar a área. O músculo reto do abdômen, como o Matheus falou há pouco, para a galera da malhação, é aquele dos gominhos do abdômen, sabe? Eu não sei porque eu não tenho, mas o importante é de saúde. Bom, depois que a artéria ilíaca externa ela cruza o ligamento inguinal, ela vai passar a ser chamada de artéria femoral. A artéria femoral, ela vai emitir 5 ramos principais. Vamos falar do primeiro. O primeiro é a artéria circunflexa ilíaca superficial. A artéria circunflexa ilíaca superficial, ela vai ter o mesmo trajeto da profunda. Ela vai contornar a crista ilíaca, tá? Ela vai fazer uma anastomose com a própria circunflexa ilíaca profunda e também com a circunflexa femoral lateral, que a gente vai conversar dela daqui a pouco. Tá? Ela vai irrigar a pele, a camada subcutânea dessa região e também os linfonodos inguinais superficiais. Do outro lado ali da figura, a gente vai falar da artéria epigástrica superficial. Essa é o segundo ramo da artéria femoral. Ela vai sair anterior ao ligamento inguinal, ou seja, na frente dele. Ela vai ter uma direção ascendente para cima, também em direção à cicatriz umbilical. A epigástrica superficial, ela vai irrigar a pele, a face subcutânea e os linfonodos inguinais dessa região, assim como algumas estruturas baixas do abdômen. Ela vai fazer uma anastomose com a epigástrica inferior, tá? Prosseguindo, a gente vai ter aí duas artérias pudendas externas. A artéria pudenda externa superficial e a artéria pudenda externa profunda. O que vai acontecer? Essas duas artérias externas, pudendas externas, elas vão irrigar a porção pélvica, tá? Elas vão praticamente para a genital. Então, a pudenda externa superficial, ela vai irrigar no homem o pênis e a bolsa escrotal,
e na mulher os grandes lábios. A pudenda externa profunda, ela vai irrigar principalmente o saco escrotal, nos homens e o períneo, e nas mulheres os grandes lábios e o períneo. Partindo para a última artéria, que é a artéria femoral profunda, ela é o ramo mais calibroso, mais importante que sai da artéria femoral, e ela vai emitir dois ramos principais, que é a artéria circunflexa femoral medial e a artéria circunflexa femoral lateral. Bom, como a gente já viu, circunflexa quer dizer o quê? Que vai circundar alguma coisa. Essas artérias elas vão circundar o fêmur e todas as camadas musculares, nervosas que tiver ali perto, na região. Elas vão fazer uma anastomose entre si para irrigar a maior parte da coxa nessa região. O que é importante falar? Quem que é doador de medula? Deixa um eu aí no chat. A artéria circunflexa femoral lateral, o que acontece? Ela irriga a região que vai ser tirada, que vai ser feita a punção. Então, a doação de medula é feita uma punção na medula óssea, da qual a gente retira para o transplante. Como a artéria circunflexa femoral lateral irriga os músculos, os ossos dessa região, ela precisa ser ressecada temporariamente, ou seja, temporariamente é parado o fluxo sanguíneo nela, para que dessa forma possa ser feito o procedimento com segurança e evitar algum tipo de sangramento ou qualquer coisa do tipo, né? A artéria femoral profunda, ela vai encerrar nos ramos perfurantes e nos ramos musculares. Dessa forma, ela vai irrigar os 3 compartimentos da coxa, deixando toda a região oxigenada. Então, voltando para a nossa artéria femoral, ela vai seguir o trajeto descendente dela e vai começar a ter um trajeto posterior e medial, ou seja, ela vai contornar a coxa. Desse modo, ela vai passar pelo hiato dos adutores. Espera lá, o que é hiato dos adutores? Bom, nós temos os músculos adutores da coxa. Adução é o ato de trazer para medial, ou seja, aproximar de medial. Por exemplo, na hora que acabar a quarentena, vai juntar geral, fazer um churrasco, vocês vão querer rever os amigos, os crush, e aí vocês vão querer abraçar todo mundo. Esse ato de você trazer o braço para dentro é um ato de adução. Tá? Então, o que acontece? Esses músculos que estão nessa porção, eles vão formar um hiato, tipo um túnel, na região onde eles vão se encontrar. E aí a artéria femoral ela vai mudar de nome, e a gente fala disso daqui a pouquinho. Pode passar, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho do trígono femoral. O trígono femoral ela é uma delimitação anatômica muito importante pelo seguinte: é uma depressão na coxa e ele é extremamente superficial. Tá? Ele vai ser delimitado pelo ligamento inguinal, na sua porção superior, vai ser delimitado pelo músculo sartório, que é esse músculo grande que cruza a nossa coxa, e o adutor longo. Tá? São os músculos que vão delimitar o nosso trígono. As estruturas que passam aí são o nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. Tá? Por que é importante? Por ele ser superficial, é possível, por exemplo, sentir o pulso. Então, se você colocar sua mão agora nesse lugar, você vai conseguir sentir o pulso femoral. Ele é um pouco difícil de ser sentido. Então, se você não sentir, relaxa, eu te garanto que você está vivo, tá? Só está um pouco difícil de sentir ele. Bom, prosseguindo. Como ele é muito fácil de ser acessado, muitas angioplastias, ou seja, reparação de artérias, às vezes um catéter coronário, alguma coisa do tipo, é feito por essa região, porque é fácil de acessar. E também tem um caso interessante, que acontece com uma certa frequência. Bom, tem vários relatos no Brasil, eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que o mais famoso foi em 2012, que teve um sargento, que no casamento dele, ele estava muito feliz, eu acho, e aí ele pegou, colocou o copo dele no bolso, e aí ele seguiu a festa e tudo mais. No final da festa, ele tropeçou numa brincadeira e o vidro cortou a artéria femoral dele. E o sangramento foi tão intenso que, infelizmente, ele veio a óbito antes mesmo de conseguir ser atendido no hospital, né? Porque o volume de sangue que passa aí é alto, né? Então, é uma região muito importante por conta disso. Pode passar, fazendo um favor. Bom, agora, como eu disse para vocês, a artéria femoral, ela vai passar pelos hiatos dos adutores e vai começar a ser chamada de artéria poplítea. Por que poplítea? Essa região que a gente está vendo é a região poplítea, tá? Por causa disso. Então, a artéria femoral, a artéria poplítea, então,
ela vai descer e ela vai originar 4 artérias. A artéria superior medial do joelho e a artéria superior lateral do joelho. Essas duas artérias vão contornar a parte superior do joelho, vão se anastomosar na frente, na região da patela, e eu juro que patela é o nome do osso, tá? Não sou eu. E a artéria poplite, ela vai continuar descendo e ela vai originar duas outras artérias. A artéria inferior medial do joelho e a artéria inferior lateral do joelho. Essas duas artérias também vão se anastomosar na frente, na anterior do joelho, vão criar uma rede de irrigação dessa articulação, tá? Alguns livros tratam essas artérias do joelho como geniculares ou geniculadas. Então, às vezes, quando vocês forem estudar, vocês vão ver lá, artéria genicular superior medial, artéria genicular inferior medial. É a mesma coisa, tá? Bom, a artéria poplítea, ela então vai seguir. E aí ela vai se bifurcar. Ela vai formar a artéria tibial anterior, que vai furar, entre aspas, digamos assim, a membrana interóssea e se projetar na frente, se projetar na anterior da perna. Feito isso, ela vai ter um pequeno pedaço em que ela vai ser chamada de tronco tíbio-fibular. Por quê? Porque ela ainda vai se dividir mais uma vez. Então ela vai se dividir em artéria tibial, de artéria fibular e artéria tibial posterior. Tá, pode passar, fazendo um favor. Bom, aqui a gente está vendo então uma imagem posterior, a gente está vendo ali o tronco fibular, que eu acabei de falar para vocês, ele vai se ramificar. A artéria fibular, ela vai ter um trajeto descendente, praticamente reto, tá? Chegando na lateral do pé. A fibular, quando ela chega nessa região, o que ela vai fazer? Ela vai emitir alguns ramos calcâneos e alguns ramos maleolares laterais. Pera, que é isso? Sabe esse ossinho que a gente tem no tornozelo que dói? Esse ossinho, ele se chama maléolo. É um acidente ósseo, tá? Então, a artéria fibular, ela vai emitir alguns ramos desse maléolo lateral para irrigar ali aquela região. A artéria tibial posterior, ela vai ter a mesma situação. Ela vai ter um trajeto descendente, se colocando mais medial ao pé, essa região. E assim, durante o trajeto delas, ambas elas vão emitir ramos perfurantes e ramos musculares para irrigar toda essa região da perna, tá? Pode passar, fazendo um favor. Bom, ali a gente tem um resuminho bem bacana do que a gente viu praticamente até agora. E no meio a gente tem uma imagem da artéria tibial anterior. A artéria tibial anterior, ela vai descer reto praticamente no meio da perna e vai se projetar mais para medial quando ela chega na altura do pé. Tá? E aí, nas artérias do pé, a gente vai ver no próximo slide um pouquinho mais detalhado. Pode passar, por favor. Bom, chegamos no pé. Aí vocês olham e falam, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é tranquilo, gente. Olha, ali a gente está vendo, primeiro, no bem superior esquerdo ali, o ramo perfurante da artéria fibular. Então, a artéria fibular, ela vai ter esses ramos, os ramos maleolares laterais, e a artéria fibular, ela termina ali. A artéria tibial anterior, quando ela entra no pé, ela vai emitir dois ramos, maleolares anteriores, ou seja, que vão para os maléolos na parte da frente. Por isso, maleolar anterior. Então, é o medial, que está sendo mostrado, e o lateral. Eles vão circundar o nosso tornozelo e vão fazer uma irrigação ali, fazendo uma anastomose entre eles. Bom, continuando. Aí, a artéria tibial anterior, ela vai se tornar a artéria dorsal do pé. A artéria dorsal do pé, ela vai emitir a artéria tarsal lateral e a artéria tarsal medial. Vamos com calma. Vocês viram na irrigação de mão, dos ossos que compõem a mão, são o carpo. Aqui, a gente tem os ossos que vão compor essa estabilidade do nosso pé, que são os ossos do tarso, que são esses ossos meio quadrados, com umas irregularidades no seu formato, tá? Esse conjunto de ossos a gente chama de tarso. Por isso que a gente tem a artéria tarsal lateral e a artéria tarsal medial. As duas vão contornar o pé, fazendo uma anastomose, irrigando os ossos, os músculos, as articulações dessa região. Prosseguindo, a artéria dorsal do pé, ela vai emitir a artéria plantar profunda, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, e a artéria arqueada. A artéria arqueada, ela é essa artéria que forma um arco, literalmente, na base dos metatarsos. O que são os metatarsos? São esses ossos compridos que vão dar a individualidade e a estabilidade para os nossos dedos, tá? Então, a artéria arqueada, ela vai emitir as artérias metatarsais dorsais.
que vão irrigar os metatarsos. Essas, por sua vez, vão emergir nas artérias digitais dorsais. E aí a gente vai finalizar a irrigação dorsal do pé. Na imagem da direita, a gente vai ter a irrigação da tibial posterior. O que acontece? Está vendo esse músculo da direita? Ele chama adutor do hálux. Pelo amor de Deus, estou ouvindo vocês há 3 horas. O que é isso? Bom, como eu falei para vocês, de adução é trazer para medial. Então, adutor do hálux. Hálux é o nome anatômico do primeiro dedo, certo? Do dedão. Então, a artéria tibial, depois que ela passa por esse músculo, ela se ramifica. Ela se ramifica em artéria plantar lateral e artéria plantar medial. A artéria plantar lateral ela vai correr em diagonal, ou seja, ela vai correr distalmente para a lateral e formar um arco plantar profundo. A artéria plantar medial vai correr medialmente e ela vai dar origem a 2 arcos, o arco plantar superficial e o arco plantar profundo em anastomose com a artéria plantar lateral. Ficou um pouquinho confuso? Talvez. Mas quando vocês verem o slide, se vocês estiverem estudando, dando uma olhadinha de novo na aula, vocês vão ver que dá para ir acompanhando, porque tem o mesmo trajeto da dorsal. Aí, o arco plantar profundo, semelhante como aconteceu na porção dorsal do pé, ele vai originar as artérias metatarsais plantares. E as artérias metatarsais plantares, por sua vez, vai originar as artérias digitais plantares. Com isso, a gente finaliza a irrigação do pé e, consequentemente, do membro inferior como um todo. Queria agradecer. Aqui tem uma imagem, um resuminho para vocês darem uma olhada das principais artérias que eu discuti aqui hoje, tá? Aqui na live agora deve estar um pouquinho difícil de ver, mas vocês têm os slides e tudo mais. Com isso eu encerro minha participação. Queria agradecer vocês. As nossas referências, desculpa, que a gente usou na preparação dessa live, dos slides e tudo mais. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de vocês e me despeço aqui deixando a palavra para o nosso excelentíssimo Júlio. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer a todos pela presença aí na nossa primeira live da Quarentanato. O Vitor agora vai disponibilizar para vocês aí no chat tanto o link do formulário bem rapidinho para quem não preencheu inicialmente, tá bom? Naquele intervalo que a gente deu, e também a gente vai disponibilizar o formulário de feedback para vocês preencherem. Pessoal, o formulário do feedback ele é muito importante porque a gente vai ter uma base do que vocês querem também, qual foi a opinião de vocês, pra gente também nas lives, tá bom? Só lembrando para vocês que hoje o tema realmente foi mais denso, foi mais demorado, porque a gente abordou de uma maneira bem específica a questão do sistema arterial de todas as partes do nosso corpo, vamos dizer assim, de uma maneira mais profunda. Então realmente foi mais denso, mas para as próximas lives a gente está aguardando o feedback de vocês, para a gente estar podendo aprimorar vocês aí, tá bom? Peço que vocês continuem com a gente assistindo as lives. Os próximos conteúdos até agora, a gente está com o coração vencendo acima do sistema nervoso central, que está em segundo lugar, mas tudo pode acontecer, né, gente? Então votem lá que o próximo tema que ganhar, a gente vai estar fazendo essa live aí para vocês, tá bom? E inicialmente a gente está com o tema coração, com a maior quantidade de... Então, mais uma vez, o link vai ser disponibilizado aí no chat para vocês, tá bom? A gente queria agradecer imensamente, dizer que vocês estão fazendo a diferença dentro do campo de vocês, dentro dos cursos de vocês. E com certeza, isso vai ter retorno lá na frente, tá bom? A anatomia humana, ela sem dúvida é uma das principais disciplinas que a gente tem na grade de qualquer curso da área da saúde. E a gente vê que ela tem que ser levada adiante aí para aprimorar todos vocês. No mais, pessoal, eu queria agradecer muito vocês em nome de todos aqui da live, em nome do professor Rodrigo, que é o nosso supervisor. E a gente se vê então na próxima quinta-feira, muito provavelmente em um horário mais cedo, para a gente não se estender muito aí para dentro da noite. Muito obrigado, pessoal, mesmo. Não esqueçam de acompanhar nossas notícias lá no Instagram. É lá que a gente vai anunciar os novos temas que a gente vai estar trabalhando, um novo tema da ok? O dia fixo vai ser na quinta-feira e o horário, provavelmente a gente tá tendo um horário mais cedo aí, ok? Então, no mais é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês e não se esqueçam de preencher